Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. Hoje, SCI Talks, o podcast da SCI, já iniciou 8h15 da manhã. Todos os dias a gente está aqui com você para fazer um bate-papo descontraído, legal, falar sobre novidades, inovações, dar spoiler, né? A galera dos outros setores, setor de atendimento, de fábrica, aí tem dado bastante spoiler do que a gente vai fazer durante o ano aí, na parte dos sistemas, tanto na parte fiscal, na parte contábil, a gente vai falar sobre a parte contábil hoje, na parte de folha, na parte de gestão e na parte geral, LGPD, tecnologias web, síndicos, os outros sistemas também que estão junto com a SCI, tá certo? Meu nome é Douglas Pereira, sou host desse podcast. Eu estou aqui com ele, Matheus Cortese, meu co-host. Bom dia, Douglas. Tudo certo contigo, cara? Meu querido? De boa? Beleza. Como é que tá? Pronto para o assunto de hoje, né? Vai ser bem bacana hoje. Hoje vai ser bom. Vamos automatizar algumas coisas dentro do sistema. E a automação está em alta, né? Eu acho que o que mais o pessoal procura hoje é automação. Né? Verdade. Dentro dos sistemas é o que a gente vê. Exatamente. A gente que está lá no comercial, que atende os clientes no dia a dia, é isso que eles procuram, né? Então, tô com um sistema aqui que não está fazendo o que deveria fazer. A gente mostra com exemplos, né? Não somente na a prática, teoria, né? A gente Exatamente. mostra a prática no caso de como é que vai ser com a SCI sistemas, como é que vai ser com o visual, com o novo visual, com o único, para que você possa sentir confortável, no caso, nessa mudança de sistema. Exatamente. E a automação está tão em alta hoje, porque com as automações do sistema, tu basicamente está ganhando colaboradores dentro do sistema, né? Porque tu basicamente tu vai dizer para ele o que precisa fazer, quando ele precisa fazer, para qual grupo de empresa ele faz, o sistema, né? Trabalha até de madrugada. Deixa ele programado ali no caso, né? Exatamente. Estruturado para isso, ele vai trabalhar para ti. Até um ponto, Douglas, que é muito importante na parte das automações, né? Tem muita contabilidade que procura a SCI em si pelas automações, porque às vezes tem um intuito de crescimento. Então, por exemplo, ele quer aumentar, atender o máximo de cliente possível, sem ter a necessidade de ter que contratar mais uma pessoa, ter que destinar mais tempo da equipe dele para atender uma operação nova, um cliente novo. Então, as automações hoje fazem totalmente diferença ali para quem tem essa visão de crescimento também. Sensacional, de incrível. Escalabilidade, né? É incrível. Por isso que tu é comercial, cara. É foda, é incrível. Bom dia, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre automatize seus lançamentos, menos esforço, mais resultado, tá certo? A gente nunca tá sozinho, então toda segunda, toda terça-feira eu estou aqui com elas, maravilhosas, Ellen e Zuma. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo certo? Tudo, bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo Tranquila? ótimo, né? Prontas para mostrar para os clientes o que a gente pode fazer na parte contábil, de automatização. Isso aí. Daquele jeito. Sair do manual. Ontem foi perfeito. Ontem foi perfeito. Até comentário aqui, olha só. O Júnior Magno. Saudades do ao vivo, mas a gente tá ao vivo todos os dias. A gente tá. Ô, Júnior, a gente tá ao vivo aqui todos os dias, tá, Antônio? A gente tá aqui com vocês às 8h15 da manhã. Então, fique à vontade, tá certo? Pessoal, vai comentando, comentando nos comentários, meio redundante, né? Vai comentando no chat, então. Conversando aqui com a gente, fazendo perguntas sobre o tema de hoje, tá certo? Eu já peguei meu café, mas eu já terminei ele, agora eu estou na minha água. Obrigado, Matheus, por ter trazido a minha água. Então, você também pega o seu café, pegue sua água, pegue o seu whey, né? A Bia, de vez em quando, ela traz o wheyzinho dela aqui, toma e tal. Então, compartilhe com os outros colaboradores do seu escritório esse conteúdo aqui, referente à parte contábil também, beleza? Para eles estarem cientes do que está acontecendo, tá certo? E aí, Ellen, bora lá? Bora lá. Vou começar com pergunta já. Claro. Ai, meu Deus. Ela sempre começa. Não, ela sempre vem com alguma coisa, né? Claro, sempre. Diga. Então, eu quero saber como é que tu controla o teu contrato de aluguel. Tá. Eu já tive apartamento alugado, né, para inquilinos, só que o que eu fiz? Que chique, rico, né? Não, é outro patamar. Eu tive inquilinos. Então, eu já tive inquilinos, no caso, e aí o que eu fiz? Eu fechei com uma imobiliária. Sim. Então, ela cuidou de tudo. Eu não conhecia o inquilino, eu não vi nada e tal. Quando eles entraram no apartamento, estava de uma forma. Quando eles saíram, deixaram da mesma forma. Ficaram uns 3 anos, assim. Então, 3 anos. E como é que tu controlava? Tipo, tinha uma planilha, alguma coisa assim, para tu saber que todo mês entrava aquele valor X? Eu tenho uma planilha que eu uso, que é uma planilha que eu tenho que passar pro Michael. O Michael tava vendo ontem, eu mexendo na planilha. Ele falou, me dá essa planilha, eu também quero. Tem a planilha de gastos anual, né? Então, eu sei tudo que eu vou gastar mensalmente para saber quanto é que eu vou ter de retorno no final do mês. Então, eu utilizo essa planilha. Então, todo mês eu colocava lá o retorno do aluguel, colocava o custo também, porque era um apartamento que eu tinha financiado, no caso, na época. Então, eu tinha o custo dele também. Então, e o retorno dele, né? Porque daí, tipo, eu ganhava
a mais do eu que pagava ali, no caso. Dessa forma. É uma planilha de Excel Tá certo. normal que eu utilizo até hoje. Tá. Dessa forma. E Zuma, você, sendo contador, assim, O que tu acha como é disso, que tu Zuma? controla? O lançamento em planilha, né? É mais fácil, né? Mais fácil. Mais fácil, né? Daí joga a fórmula, sai lá tudo prontinho, né? E como é que tu joga isso pro sistema? Ah, Como é que fica isso pra ti daí? planilha eletrônica, né? Planilha, muito Planilha bem. eletrônica. Botação de planilha. Tanto para o novo visual e único, quanto também para o visual, né? Então, os dois Uhum. jogaria facilmente lá. Aí que tá. Mas, por exemplo, se tu tiver um contrato de seguro, Pô, Seguro daí fica do aluguel? difícil, fica né? difícil todo mês? Lançar manualmente lá na Uhum. planilha fica difícil. Não é que é difícil. Não, Uhum. não. Eu vou ter Vai replicar. dois trabalhos. Uhum. Fazer, depois jogar manual Todo de novo pro mês tem que contábil. importar. É. Então, para mim, não valeria a pena, né? Eu tenho a solução pra ti. Olha só. Eu tenho Ela- os lançamentos automáticos. Ela acabou de usar o spin selling, Viu, né? né? Ela criou Spin. essa- A gente essa usa muito situação. isso. A gente usa muito no comercial. O S de situação, né, Situação. Matheus? O P de problema. Problema. Então, situação, ela falou aqui, olha, como é que é? Tem aluguel, não tem? Papai, e aí como é que tu faz? Tal. Daí tem um problema. Identificou o problema? Pô, Identificou o problema. É, um problema. Excel, tal. Mas É. como é que tu envia para o sistema? Exatamente. Ela criou ela começou a implicar. Tá, e como é que tu envia essa informação aí? E ela criou uma E ela necessidade. trouxe a solução. A solução que é o quê? Qual que é a solução? Lançamento automático. Lançamento Olha automático. só, Viu? Cara, lá, gente. sensacional, tá? Muito Top. estruturado. Parabéns, Ah, muito aqui, ó. estruturado. Muito bom. E aí, o que é esse lançamento automático? Então, esse lançamento automático, a gente entra no sistema, faz na tela de lançamento, lançamento Uhum. automático, lança provisionando. Isso Eu aí. posso fazer parcelado, não parcelado, por Uhum. exemplo. E depois eu posso ir lá no chip, agendar, e o chip faz a importação pra gente, da contabilização. Isso. Porque esse lançamento que a gente fizer vai ficar ali dentro, né? Mas Uhum. depois com o chip, todo mês ele contabiliza certinho aquela informação pra mim. Que Muito legal. Sem bom. eu precisar fazer mais nada. Então, por exemplo, Só Aline, depende. se eu for fazer um lançamento de 10 parcelas no sistema, eu não preciso mês a mês lançar 10 Não. condições. Eu lanço apenas uma e as outras Faz 9 um, o diz que sistema é em lança 10 só. vezes e o resto não faz. Isso, tu joga Claro. o total, né? Tem um É. lançamento lá, tu joga o total, perfeito, tu faz o teu lançamento normal do total. Uhum. Aí depois tu diz quantas parcelas serão, quais contas vão ser utilizadas de débito e crédito, e aí ele já faz um lançamento mensal para você no sistema. Nossa, Que muito legal. bom. É Deixa menos uma parametrizado. demanda ali que a contabilidade vai ter recorrentemente. Né? Isso, a única coisa que a gente ressalta é a conferência, né? Porque você fez, deixou pronto, claro, mas é bom mensalmente você ir lá no contábil mesmo e verificar se esse lançamento tá lá, se é esse valor Sim. mesmo, até porque vocês vão fazer vários, né? Uhum. Porque tem a apropriação e tem um pagamento ou recebimento, porque pode ser parcelamentos também, né? Então tem que ir lá conferir se bate com o valor que você também fez. Sempre manter a Isso aí. conferência em dia. Mas Legal. vamos começar do início, antes de a gente falar mais. assim, ó. Primeiro a gente começa, né? Vou usar a trend do Instagram. Primeiro a gente começa. Como é que a gente começou? Pelo cadastro de planilha. Isso. Então, era um cadastro que a gente fazia dentro do próprio sistema, né? Lançava lá, mas depois a gente entrava nos lançamentos e fazia as importações cada mês, né? Isso. Então, isso não era aproveitoso, no Uhum. caso, né? Dava um certo trabalho, retrabalho, Sim. né? Todo mês tem que lançar. Então, ali a gente usava mais para as despesas, por exemplo, que eram fixas, né? Despesa de aluguel. De aluguel, energia, água, água, porque sempre vinha o mesmo valor, O mesmo né? valor, Então isso. só controlava Então, eu ali. fazia, ficava lá 2 vezes fazendo, depois só ficava todo mês importando. Então, Isso. primeiro a gente começa, depois Depois a gente melhora. A trend do Instagram, né? Atende, Instagram. E aí, como é que a gente melhorou? A importação Importação de planilha eletrônica. Isso. Então, o que que acontece? Essa importação de planilha, ela veio, não faz muito tempo que foi lançada, assim, essa importação de planilha, ou faz, não lembro, mas ela veio bem detalhada. Por exemplo, os clientes já tinham uma planilha, que é aquela, por exemplo, que o Douglas A usa. planilha Aham. do Douglas. A planilha A minha vai ter que planilha de compartilhar. Excel lá, Isso. bonitinha. Vai ter que compartilhar Pô, mas ela com tá nós cheia de agora, fórmula, né? tá? Sensacional, também vou querer. É. Ela tá Então, cheia de Só mais fórmula. uma. Ó, esse aqui tu vai receber final do Mas o que que ano e acontece? tal. Tu já tem os teus valores. Já tem os valores, velho. Então, Aham. o que que você faria? Sim. Talvez criaria uma nova, porque não pode conter fórmulas. A gente não pode ter muitos caracteres inválidos nessa Ah, planilha. não, meu tem Isso é bastante fórmula. importante. Isso é A importante. gente tem que dar uma A revisada. gente tem que dar uma revisada porque ele tem os teus dados que você considera pessoal, no caso Isso. que você utiliza da melhor forma. Sim. No sistema para importar, o que que a gente precisa? Lá vocês vão ver que nessa planilha eletrônica, o cliente que está vendo hoje, quer ir testando, vocês vão ver que ao entrar nesse gerador, que é uma partezinha de parametrização da Isso, planilha, o sistema reconheceu que tem na planilha, isso. né? Você vai colocar legal. o que é débito, o que é crédito, Uhum. o que é data. Então, cada coluna vai Sim. dizer assim, data, deve ser para colocar data. Tá. Já vi que Débito, entendi. crédito, valor. Sim. Você pode colocar um complemento, Deixa eu fazer uma histórico. pergunta.
E se o meu campo data for numa coluna e o campo data da planilha dele for em outra coluna? O sistema vai entender? Aí que tá. Porque a gente pode alterar. Eu posso ter um gerador para mim e ter um gerador para ele. Pra ele, quando você entendi. quiser. Por exemplo, no Excel, vamos falar dele, né? Sim, claro. A, B, C e D. Então, Ok. lá vai ter várias colunas. Então, eu coloco primeiro A, que é data, B, que é débito, e C, que é crédito. A do Douglas é assim, mas a tua na C é a data, no A é o crédito e no B é o débito. Então, tu pode ir lá só alterar o campinho para débito, crédito, para qual você quiser e adaptar a tua planilha também. Zuma, esses planos eles ficam salvos ou eu preciso fazer um plano para cada importação? Então, se é diferente, é bom a gente criar um plano para cada um. Para cada um Pra cada perfil. Mas Cada perfil. salvos. Tá. Mas eles ficam salvos. Ah, perfeito. Então, É posso feito uma criar única vários. vez e pode utilizar sempre que quiser Sim, aquele mesmo isso formato. Isso mesmo. Legal. E ele Muito não é legal. por empresa, então se a minha Pode- planilha for, por exemplo, igual a do Douglas, pode usar o mesmo plano pra gente. E digamos também, tu pode mandar, pensando no escritório de contabilidade, né? Ele pode pegar essa planilha do cliente dele. Isso. Aí, digamos perfeito. que lá o cliente informou a conta Caixa, banco, e falou um nome diferente do que tem no meu sistema, eu sendo escritório, né? Utilizando ali o novo visual. único. Ele só escreve Ou às vezes, né? Ah, Isso. banco, caixa e tal. Aí a gente tem o plano de troca. Porque eu sei que todo mês vocês vão me mandar dessa maneira. Sim. Então eu vou lá e digo pro sistema, quando vir caixa, escrito diferente, ali, ou um código 10, o meu sistema ele vai converter para o meu caixa, para já entrar na minha contabilização automática. Isso. Porque senão quando o sistema lê essa planilha, ele não reconhece as contas, né? Isso mesmo. Ou às vezes vem sem informação de participante, Sem informação. Isso que é uma bem informação que a gente importante. pega no atendimento. Isso. O cliente vai importar, daí, tá tentando importar, não vai. Isso. Por que não vai? Porque é uma conta participante e não tem o nome do participante informado. Isso é interessante a Ellen certo. comentar, porque no atendimento, o que entra em questão? A planilha nem sempre está completa, né? Então, Sim. tipo, a gente sempre pega caso que o cliente faz ali rapidinho, coloca lá, tudo bem. Mas o que acontece? Fica aberto para o cliente alterar no grid de importação. Então, não veio a conta, não teve o plano de troca, porque foi uma conta nova que o cliente acabou colocando e não estava lá configurado. F4, altera, coloca o quanto que você quer. Certo. Participante, F4, vai lá, altera, coloca o participante que você quiser. Se quiser criar um cliente diversos, talvez só para informar, mas o certo é que cada lançamento tem o seu participante. Daí depende do plano de contas que eu utilizo, né? Isso, depende do participante, o plano de contas para ter os participantes ou não. Mas, enfim, tem a opção de a gente alterar lá dentro do grid. Então, você criou a importação, né? Criou a configuração, colocou para importar. Não está totalmente configurado, mas eu preciso isso para agora. Tudo bem, a gente deixa alterar no grid de importação e você consegue executar dessa forma. Aonde facilita, porque nem sempre todo mundo vai estar preparado com, né, o plano de troca, com a preparação então das contas ou até mesmo tudo. Então, e a gente consegue reconhecer juros, multas. Para quem é incorporadora, Uhum. a gente Consegue utilizar também. Consegue É bem comum, utilizar. muito bom. Muito Produtor bom. rural. Isso mesmo. Então, ele tem uma série de situações. Centro de custo. Tudo Sim. ele vai conseguir identificar por essa planilha. Claro, Certo. tendo a informação, Uhum. colocando no Ele vai gerador, fazer a leitura. né? Para reconhecer a Isso. coluna, ele vai fazer a leitura. Legal. Já deixa tudo bem E vai trazer para o paradinho. sistema ali. Isso Show de bola. aí. Sensacional. E facilita bastante, né? Até na verdade, foi o final do ano passado. Eu estava atendendo uma cliente, né, que ela estava com uma carência, né, uma dor muito grande na parte dos lançamentos contábeis. Ela falava, os meus clientes, eles sempre me mandam planilhas e eu não consigo subir essa planilha para dentro do meu sistema porque ele não lê. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trazer tudo manualmente, participante, data, débito, crédito, participante débito, participante crédito, histórico, tudo manualmente. Daí nisso, eu até acionei o Gustavinho da nossa implantação, Gustavinho comercial. Ele entrou Fantástico, junto, né? Ele é fantástico, muito inteligente, fantástico. cara. E ele falou, tem um gerador de importações, você já conhece? Não conheço. Daí ele mostrou, a gente pode botar aqui, ele pegou a planilha dessa cliente em si, ela mandou um arquivo pra gente, né? A gente parametrizou, aí ele colocou primeiro débito, o campo 1, campo 2, ele fez na campo prática 3, já pra ela. delimitador com ponto e vírgula, tudo certinho, ele pegou o arquivo, importou, quando a gente viu, trouxe todos os lançamentos, em questão irado. de segundos. A mulher olhou aquilo lá e pra ela foi uma solução, Nossa, porque imagina, né? ela perdia muito tempo lançando um por um, recebe, vai lá, lança. Exato. agora, pegar perfeito. cada linha do Excel é um lançamento contábil. É, sim. Então, tipo, olha ali, tô lançando assim. Pois é, e tu comentou de um negócio muito importante. Esse já é um gerador utilizado sem ser a nossa importação por planilha. Isso, esse é o Porque acaba gerador sendo mais mesmo. fácil, porque a gente só clica com o botão em cima da Que é em coluna A CSV que eles e ele falam, abre a né? listagem CSV. para tu selecionar o que quer. Isso. Então ainda é Isso. mais fácil Também. do que esse que vocês utilizaram ali pro cliente. Não, Mas, e é claro, muito legal. Imagina, a gente pode reduzir 1 hora de trabalho dependendo Sim, total. ali Muito da mais, planilha às para vezes, questão né? de minutos, questão de segundos, que é só o tempo que tu vai levar para Sim, importar a e planilha. daí às vezes o cliente pode dizer, mas eu tenho que preparar isso aí.
Mas é uma vez. É uma vez só. Uma vez. Né? Deixa parametrizado, pronto. Exato. O cliente que está precisando de ajuda, precisa de conselho, precisa de orientação, procure a gente. A gente vai estar aqui para poder estar auxiliando, né? Instruindo, direcionando e treinando também para que você possa utilizar todas as funcionalidades que a gente tem aqui dentro dos sistemas de forma excepcional, de forma inteligente e de forma completa, né? Então, a gente utilizar o sistema de forma completa, com todas as funcionalidades, abas, menus ali que eles nos trazem, no caso. Cara, procure a gente vai estar te ajudando quanto a isso, beleza? Exatamente. Fechou. O foco da empresa, da SCI, é facilitar a vida do Isso, contador. total. Né? E o sistema Nosso reflete propósito, né? totalmente esse propósito. Né? É verdade, é Então, isso aí. É incrível. Show de bola. E além disso, a gente tem FAQ, Sim. tem vídeos na É, DBCI. Isso quer dizer. Exatamente. Aham. No EAD parte 2, a gente comenta dessa parte de Sim. lançamentos, né? Claro, desde Uhum. lançamento manual, até Isso, muito ali que a gente falou, que é para onde a gente começa, o cadastro de Isso. planilha, Uhum. a importação. A importação de planilhas. A gente mostra o lançamento Uhum. automático também. O passo a Sim. passo, né? Completo, né? De Por como isso é que feito, bom- né? É. Sim, de No entanto, exemplos. que eu ia comentar, um contador novo que começa agora, por Uhum. exemplo, a gente sabe o impacto que é, o nervosismo que é de Sim. começar. Então, ele se aproxima daquilo que ele acha mais prático, fácil e que ele confia. Uhum. Então, a forma que a gente tem de mostrar confiança é dizer que a gente importa aquilo que ele precisa. Certo. Então, Uhum. se ele confia no Excel dele, a gente diz que a gente pode importar o que ele confiou em fazer. Isso aí. Então, acho que isso já facilita meio, É. né? Já Uhum. passa a confiança de que, Sim. poxa, se é isso aí, tá certo, então a gente vai Sim. importar isso, entende? Lembrando que essa importação de Excel é no contábil, pessoal. Isso, é no É, contábil. no contábil. É Isso, é. Vamos deixar bem contábil, claro, bem isso. transparente, é somente no contábil, tá, Não, pessoal? até parece que eles iam pensar que era não. Antes de eu fazer uma pergunta sobre o chip, que eu quero fazer essa pergunta sobre o chip, eu vou convidar vocês para curtir esse podcast, ativar o sininho. Aqui embaixo a gente tem todos. Faz ali, Matheus. Ali. Isso aí, show de bola. Aqui embaixo tem todos os nossos canais aí. Temos os canais do Telegram que você pode estar participando. Temos o canal do YouTube, onde a gente está transmitindo esse podcast, o SCI Talks, e fica gravado todos os vídeos aí que a gente faz todos os dias, né? Todos os talks que a gente faz aí às 8h15 da manhã, tá certo? Hoje é de contábil, ontem foi de fiscal, né? Amanhã de folha, quinta-feira é do sistema de gestão e sexta-feira vai ser de geral, né? Se não me engano, vai ser a galera da TechWeb que vai estar aqui com a gente. Aqui embaixo a gente tem as redes sociais, então a gente tem a SCI Sistemas lá no Instagram, temos aqui o Instagram também do Wellington Marçal, do Everton Marçal, que vocês podem estar seguindo, conversando com eles também, tá certo? Se eu não me engano, eu lancei acho que foi na sexta-feira passada, eu falei que aquele primeiro que chegasse, Não, falou foi assim, ontem. foi ontem? Foi no de ontem, Foi no de ontem. Se vocês fizessem ali, no caso, entrassem em contato com o Wellington Marçal, oi? Era o primeiro, né? Era o primeiro? Só o primeiro. Só o primeiro, não? Alguém recebeu, eu vi, ele postaram lá, eu vi, alguém então recebeu. tá. Então fica a dica, daqui a pouco, logo, não hoje, mas Não, nos próximos senão vai virar dias. rotina. Só Tem que segunda-feira. assistir. Não, Tá, tem que Tem que assistir. assistir, Eles têm curtir. que rir. Tem que rir da piada da Ellen, Exatamente. e da Zoom, de carro Zoom Tem antes de que terminar a comentar lá piada, embaixo. tá ligado? Não, É. e daí assim, ó, eles têm que assistir todos os dias. Porque Isso. não vai ser sempre na segunda, Não, nem na terça. é verdade. Pode ser que ser seja na na quarta, sexta. na quinta. Vai que Isso, rola um TBT. verdade, por que não? Por que não? Tá certo. Né? Tem que Beleza? ficar ligado. Fica o convite para vocês assistirem os nossos outros podcasts que a gente está tendo aí todos os dias, tá certo? Bastante informação, inovação, variedades de funcionalidades que a gente vem trazendo para vocês aí, para vocês automatizarem aí o seu dia a dia dentro do seu escritório com os sistemas da SCI, tá certo? Agora, sobre o chip, quero fazer uma pergunta. Onde é que o chip entra nessa parada toda aí? Porque para mim, assim, eu sou fã do chip, né, cara? Eu não... O chip Quem não, não pra é, né? mim... Quem não é? É o chuchuzinho. Aquele robozinho, cara, É, nossa, é a coisa mais bonita que tem na face dessa terra. Olha, me diz assim, ó, se tu tem aqueles robozinhos que aspira a tua casa, Sim, tu sim. não vai gostar? Adoro. De não ter que ficar varrendo todo dia? Claro. Poxa, não tem Uhum. como não gostar de uma Uhum. coisa que faz por você, Sim. entendeu? Então é a mesma coisa. É Foi um um bom exemplo. Nossa, Excelente. foi ótimo. Ó, a analogia dela é, ó, Ah, Foi sensacional. longe. hoje eu tô assim, né? Eu já tô ligada, né? Muito bom. O chip, ele entra nessa parada aí, então. Ele entra, então, no lançamento automático, Tá. Uhum. que é o que a gente vai falar agora. Isso Show de mesmo. bola. O que acontece? Esse robozinho maravilhoso, Uhum. a gente configura ele, a gente deixa ele preparado. Até mesmo eu acho que vocês dão demonstração, né, Matheusinho? Se eu não me engano. Bastante. A gente É. vai muito sensível Sim. dele. É o Aham. principal componente das automações que a gente traz nas Isso. demonstrações. Isso. Porque ele não faz só o lançamento automático. Não Ele faz faz só. outras rotinas. Faz Muitas. mesmo. Rotina muitas. escrita fiscal, automação da folha, Uhum. geração de relatório Isso. e publicação automática. Então ele Incrível. deixa preparado lá, tanto como eu já tinha falado, né? A apropriação.
os pagamentos, a gente consegue, ou recebimentos, né? Porque é os dois tipos que a gente tem. Então, a gente tem a apropriação, que é onde a gente não tem as baixas nem recebimentos, onde a gente se apropria, depois ela vai explicar um pouquinho. E a gente tem os parcelamentos, onde a gente pode sim ter as baixas ou recebimentos, porque depende do que a gente parcelou, seguros, ou até pagamentos, algumas coisas assim que a gente pode deixar lá preparados. Então, o que ele vem e faz? A gente deixa lá preparado o robozinho, que é o nosso chuchuzinho, o Chico, deixa lá preparado e ele vai fazendo esses lançamentos, então, para você, para contabilidade, automaticamente, mensalmente. Sim. Falando do chip aqui, né? O Júnior da Veritas está sempre aqui com a gente, acompanhando e tal, comenta aqui. Ele falou: o chip é o melhor amigo que alguém pode ter. Cara, é isso. Olha, sensacional, tá? A Bia até fala também: chip é um lindinho. Cara, quem sabe utilizar o chip, quem procura a gente para deixar ele automatizado, deixar ele pronto para utilizar dentro do seu escritório, em todos os módulos ali, tem um ganho de tempo, assim, uma automatização enorme, né? Então, procure a gente se você precisar. A gente vai estar aqui para poder estar te auxiliando, ajudando. Vai sobrar tempo para ouvir nosso podcast. Oi? Vai sobrar tempo para ouvir vai sobrar tempo para ouvir. Chegou no escritório e não precisa me preocupar, tem que lançar. Não, o chip já fez. Não, já apurou. É fantástico, porque, por exemplo, tudo que o chip ele vai poder fazer para os usuários e para a contabilidade é um tempo realmente que vai destinar. Então, eles podem aumentar mais clientes, podem atender mais clientes, pode fazer uma atividade mais complexa, pode tomar um cafezinho, pode assistir o podcast da SCI, porque o sistema tomando vai um cafezinho, estar rodando. Tomando um chá, tem gente tomando chá. É verdade. Então, é incrível. Tá? Hoje, o sistema em si, né, ele já é sensacional, ele é espetacular. É uma Ferrari, que nem a gente fala no comercial. Vem do Wellington, isso, né? Ele fala, a gente também fala, né? É uma Ferrari. E agora, com o chip, gente, ele vai para outro patamar. Sim. Né? Outro patamar. E acredito que se eu não me engano, realmente hoje com o chip, né, e fora as outras automações, como lançamentos contábeis, a gente consegue automatizar, acho que cerca de 50% do sistema, ainda com mais a sequência de processos. Disso para mais. É muito grande, é muita vantagem, né? E às vezes vale muito mais a pena a gente investir realmente em uma ferramenta que vai trazer um retorno como se fosse um funcionário dentro do sistema, que não fica doente, não pega férias. Exatamente. Perfeito. Olha só. Exatamente. Do que tu treinar toda uma pessoa, daí a pessoa às vezes não tá tão dentro daquilo e sai. E depois é todo um prejuízo para a empresa. Então, investir numa ferramenta que traz toda essa automação é um ganho sensacional. Né? Sensacional. E hoje todo mundo ele tá seguindo esse rumo, né? Se a gente for ver o mercado de tecnologia contábil e também a tecnologia em si. Tá sempre saindo automações, a gente escuta muito robôs, inteligências artificiais, e aí se acompanha esse fluxo de automação, né? E é incrível, porque sempre tá saindo coisas novas, né? Saiu até automação do financeiro, por exemplo, mas é muita coisa legal, é incrível, o chip faz toda a galera da fábrica de desenvolvimento aí tá muito no chip quando a gente tá trabalhando muito. Esse entraria na trend de primeiro você começa. Depois você melhora. Não, e a gente continua melhorando, né? Essa é a questão, é muito lindo. Eu adoro. Tu falou sobre apropriação e parcelamento. Eu gostaria que vocês explicassem o que é isso, para eu poder entender dentro da minha mente, assim, a diferença. A diferença, né? Isso. Bom, a apropriação, digamos que eu fui e prestei um serviço para ti. Certo. Né? E tu vai me pagar ali na hora sobre essa prestação de serviço. Só que essa prestação de serviço eu vou fazer durante 12 meses para ti. Por exemplo, uma consultoria. Vou prestar uma consultoria durante 12 meses para ti. Só que tu já vai me pagar, nota, porque tu é rico, né? A quem é rico? Eu? Obrigado. Vem, senhor. Eu recebo, pai. Então, essa despesa de prestação de serviço, por exemplo, tu já vai, ao invés de tu lançar toda ela de uma vez, tu vai apropriar ela mês a mês. Sim. Então, a gente faz, daí por isso é essa apropriação. Tá. Diferente agora se fosse esses 12 mil parcelados. Aí a gente usava a opção de parcelamento. Certo. Porque daí, no caso assim, eu iria receber mês a mês essa informação tua, né? E essa apropriação não é só porque tu me fez esse valor, né? Claro. Ali, mas vai ser contínuo por 12 meses. Certo. Entendi. É por isso que a opção de baixo não fica habilitada. No caso, ele antecipou. Entendi. Eu tenho uns comentários aqui. A Bia falou: chip mais lançamentos automáticos não tem para ninguém. Combinação perfeita. Tá? Eu já vou ler do Éder da Pontual Software. Primeiro eu vou ler do Celso aqui rapidinho. Daí o Celso falou o seguinte: sem falar na API para os lançamentos contábeis via SBS, para os sistemas de ERP integrarem diretamente com a contabilidade. Tá? Isso. Aí o Éder da Pontual Software ele fala o seguinte: bom dia. Como estávamos falando em planilhas, poderia ter uma automação para fazer essa importação. Ele dá uma dica. Talvez, se tiver já configurado numa pasta, existe a possibilidade, então. Existe, a gente pode estudar. Existe uma opção, né? A gente pode verificar. Certo. Beleza, então. Fica aí a dica, então, pra gente. Beleza? Obrigado, Éder.
Obrigado, Celso, e obrigado, Bia. Isso aí. A Fechou. gente tá aqui sempre para inovar. Então, É. cada opinião é uma coisa É que bem-vindo. vai agregar, Uhum. bem-vindo, então a gente pode estudar para isso. E desse lançamento automático, você ainda Uhum. pode dizer se é um pagamento, se é um Uhum. recebimento. Sim. Com isso, o sistema ele vai saber certinho a questão de juros, multa, desconto, Isso. a parte de contabilização, se vai cair a débito, se vai sair a crédito. Até porque né? o pagamento ou o recebimento ele pode estar atrasado, né? A Uhum. gente não É. sabe como que foi. Sim. Então, para aquele mês ficar correto, tu só lança os juros e multas para dar certinho com o valor que tu recebeu, Exato. que tu pagou. Eu até... Foi mês passado que eu fiz o EAD de parte 2, que eu falei sobre a parte de lançamento automático. Teve um cliente que ele me questionou que ele não queria usar o chip. Nessa Não parte queria? não queria usar. Caramba. Ele queria todo Uhum. mês ir lá e mandar importar Tudo bem? aquele né? lançamento para Uhum. contabilidade, né? Para contabilizar. Então tem a opção. Fica Tem a a opção. critério de Uhum. cada um. De não querer utilizar querer essa utilizar. automação, onde Assim, você vai ganhar bastante é. tempo, É, dinheiro também, O lucratividade, que porque tem acontece? dinheiro Não hoje. é porque o Exatamente. robozinho faz também que você não vai conferir. Uhum. Isso. Quando ele vai à tua casa, tu vai verificando se tá É. tudo certo, Realmente, ver se ele não, né? não deixa nada Se- passar. não deixa nada passar. Então, a mesma coisa vai Sim. ser pro chip, né? Então, ele vai fazer o processo que você Uhum. pediu, que você preparou, tem toda Uhum. uma Configurou, né? preparação, Uhum. configuração. Fez certinho. A única coisa que todo mês você tem que fazer é a conferência. Certo. Você tá batendo com Que os já é seus da dados. rotina, né? É. do Já é pessoal. da rotina, Porque dá né? para conferir pelo ambiente do chip, Dá. dá para conferir Uhum. pela consulta de lançamentos. A gente tem Isso. filtro que diz a origem que veio esse lançamento. Então vai Uhum. estar lá, lançamento automático. Sim. Para não pensar, meu Deus, de onde veio esse lançamento? É. Vai estar lá, O F9, lançamento né? automático. Isso. O F9. Filtro. Ela vai dando as dicas ali, a Zuma Ah. vai dando as dicas ali, ó. F4, Isso. F9. Uhum. É que muita gente se prende aos ícones, né? Uhum, sim. Mas a gente tem as teclas de atalho De que atalho, facilita facilita. muito, né? Então, Muito mesmo. E o que mais, Isso aí. meninas? podemos usar o centro de custo, como tu já falou, Sim. rateios, enfim, no lançamento. E fazer inúmeras tudo barato. situações. É. Inúmeras situações. Muito bom. Muito Acho bom. que é isso. Não vai rolar O piada time hoje? Vai. Porque assim, né? Deixamos pro final? Assim, todo Deixamos pro dia final. eles falam da piada Mas eu da Ellen juro e da que eu piada da achei que ele Zuma. não ia Ó. perguntar. Tu achou que Eu ia? achei que ia Por isso que eu deixei pro final dessa vez, Ó, pra ver se beleza. eles iam pra ele- sentir falta. Não, tava lá no final. Todo dia eles falam aqui no podcast da piada da Da Zuma piada. e da piada da Ellen. Então, ó, Mas não eu- pode faltar mais, tá? Mas eu tô mirabolando Certo, em vocês trazer uma agora. coisa diferente. A gente O tem quê? que Tô pensando em trazer. trazer, tipo, um jogo, alguma coisa assim. Ah, entendi. Pergunta sim ou não? Perguntas e Não, respostas? Não, mas Quem sabe uma complica forca, né? Isso, a Aí forca. Uma falei, forca? Dei Ah, spoiler. fala- Eu dei deu spoiler. Isso, e daí a gente vai trabalhar com o chat junto, né? Tem que ter É. Ah, bastante entendi. A cliente. galera do Daí, chat vai vai participar. ser um Legal. negócio. Uhum. Mas eu tô pensando ainda É, que elaborando. tema. A gente vai precisar do Celso. Marcinha pra criar o bonequinho. É. Daí ele mesmo coloca lá né, as letras e tal. O Celso falou o seguinte, ó, piadas da Ellen. Um oferecimento é 6 sistemas contábeis. Então vamos lá, Soma, tu começa. Ou tu quer que eu comece? Não, Acho que eu vou eu começar, falo. a tua é mais legal pra terminar. É, Tá, vai. pode ser, né? Tá. Então, numa reunião entre dois contadores, o primeiro contador fala: Você já fechou o balanço? Já fechou? Então, daí o segundo contador olha e fala: Estou testando, mas estou com um déficit de paciência. Eu falei que a minha não era tão boa, por isso que eu deixei as uma pra Eu depois. já tava não. indo. Vai, Zuma, agora tu fecha com chave de ouro. Tá, toda vida eu vou estar num bar. Então É, não, a mas, gente já... cara, já é a 5ª semana seguida que a Zuma tá num bar, Ela tá tá? no ritmo de É, carnaval? ritmo de De festa. Eu vou sempre estar no bar. Então o contador entra no bar e pede uma cerveja. O garçom vem e pergunta: Uhum. qual a quantidade? Aí o contador responde: depende do custo-benefício. Não, é bem coisa de contador mesmo, né? Pra depois botar esse custo aonde? No lançamento É, automático. Pilsen Isso e aí, IPA. Viu? Depende do custo-benefício isso aí. Depende do custo-benefício. Boa, boa. Isso. Com essa, ó, o João Guilherme deu uma risada aqui de kkkk. Ó, eu faço até a transmissão do kkkk. Ai, meu Deus. Ai, Deus, até saiu um negócio aqui, o retorno. Desculpa, assim. É kkkk. Com essa piada, com essas duas piadas sensacionais, Isso, a gente encerra o programa Encerra. aqui hoje. Obrigado, tá, meninas, pela participação Obrigada, de meninas. vocês. Obrigado, meu Obrigada, viu? co-host, Obrigado, pessoal. Matheus. Amanhã a gente vai estar com a equipe de Folha. Vai ser um negócio bem legal também, bem participativo das meninas que estarão com a gente aqui hoje. Amanhã. Pessoal, até amanhã às 8h15 da manhã. A gente encerra aqui o nosso podcast do SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis. Curta, comente, compartilhe aí, no caso, juntamente com outras equipes. E aguardo vocês até amanhã. Um beijão, uma ótima terça-feira. Grande abraço, tudo de bom. Ótimo dia para vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Bom dia.